Seja bem-vindo a Carlo Givi, nome do meu canal. Estou mais uma vez aqui para te trazer mais uma aula de história. Como pode ver na descrição deste vídeo, vamos falar do sistema do apartheid. Portanto, falar do sistema do apartheid significará falar de África do Sul no período colonial. Portanto, vamos trazer aqui algumas informações super interessantes e super informativas relativamente à África do Sul. Portanto, se você tem um exame por fazer, se é um curioso, se é amante de história, se é um indivíduo que gosta de conhecimento, está no lugar certo. Portanto, permaneça neste vídeo até ao fim. E desde já eu peço uma ajudinha só, peço que clique, dê o seu like nesse vídeo. Se não é inscrito nesse canal, inscreva, clique no sininho, deixa aí o seu comentário. Portanto, falar da África do Sul no período colonial, primeiro precisaríamos mesmo de começar por definir o termo apartheid para depois percebermos a sua funcionalidade. Quando falamos do sistema de apartheid, estamos a falar de um regime que foi trazido pelos holandeses e, portanto, os holandeses falantes da língua afrikaans, esses quando se referiram sim ao apartheid, pretendiam dizer a segregação, a separação dos indivíduos em função ao tom da sua pele. Portanto, a segregação na língua africana chama-se apartheid. Apartheid é segregação, é separação. E, portanto, este regime terá vigorado na África do Sul a partir de 1948 até 1994. Embora existam aqueles que podem dizer que não, o sistema de apartheid tem a sua gênese a partir da formação da União Sul-Africana em 1910. Essas pessoas podem ter razão na explicação ou na defesa da sua tese. Naturalmente que na explicação você também pode ter as suas escolhas de definir realmente onde é que inicia o sistema de apartheid. Dizer que este regime segregacionista era também um regime jurídico porque estava em lei. Todos aqueles que viviam na África do Sul eram sujeitos a isto em lei. Não era uma prática de fora, era uma prática legalizada, discutida a nível do parlamento do Estado sul-africano naquele período. Em que contexto o apartheid vai surgir na África do Sul? Naturalmente que a melhor forma de percebermos isto é voltando um pouco para o passado. Nós devemos perceber que os estados africanos, antes da chegada dos europeus aqui, já existiam vida, já existiam pessoas, estados e reinos, havia etnias, havia tribos. Para o caso da África do Sul, existiam lá os Bathosa, existia lá os Batswana, existia lá os Pendis, existiam lá os Ndembeles, os Swazis, os Batswanas que eu já aqui mencionei, e demais tribos que lá existiam. Portanto, quando os europeus chegam aqui em África, a primeira ação que eles hão de ter há de ser mesmo de eliminar essas tribos, eliminar esses estados, eliminar esses reinos. Não foi diferente com o caso da África do Sul. Em 1652, século XVII, chega na África do Sul os holandeses. Os holandeses, quando chegam ali, começam a criar tumultos, conflitos. Existem alguns conflitos que vão, exercer com os estados, etnias, tribos que lá encontravam. Os primeiros que vão encontrar são até os próprios Khoi. São esses expulsos da região de Cabo, são também expulsos outras tribos, e eles vão tomar aquele lugar como seu lugar. Portanto, os holandeses, a partir do século XVII, vão colonizar, o território sul-africano, o território da África do Sul atualmente. Portanto, este território teve uma colonização muito precoce em comparação até aos outros estados. Quando falamos da própria colonização em si, o histórico começa bem muito precoce. Bem, depois desse período temos o segundo período, que é o período de finais do século XIX.
no período de imperialismo de estados europeus, os estados que procuravam terras, não é, em África e na Ásia. E portanto é nesse período que a África do Sul há de ser disputado por outros imperialistas, o caso em particular da Inglaterra. E portanto a Inglaterra aparece na África do Sul, mostra o seu interesse com aquele território, e esses interesses vão chocar com os holandeses que lá se encontravam desde o século XVII. Há um conflito que vai haver entre os holandeses e os ingleses. O primeiro conflito chama-se a Primeira Guerra Anglo-Boer, que vai acontecer entre 1880 a 1881. Essa Primeira Guerra Anglo-Boer fará com que os Boers se movessem da parte sul para a parte norte, e na parte norte vão formar alguns estados livres, que é o caso, por exemplo, dos estados livres de Orange e o estado livre de Transvaal. E Inglaterra vai permanecer na parte sul com o estado de Cabo e outros, de Natal também, e outros estados, não é? E portanto, a partir desse momento, a Inglaterra é influente naquela região, dominando aquela zona a partir desse período de 1881. Só que ainda nesse período descobre-se, não é, alguns jazigos de diamante e também de ouro, especificamente de ouro na zona na mina de Witwatersrand em 1886. E esses ouros, esses minérios vão levantar o segundo conflito entre a Inglaterra e os holandeses em disputa desses minérios. E esse conflito fica na história conhecido como a Segunda Guerra Anglo-Boer, que vai decorrer em 1899 a 1892. Neste conflito, os holandeses são vencidos, os ingleses vencem, e a partir deste momento os ingleses vão decidir unificar todos os estados, incluindo até os estados que anteriormente se encontravam com os holandeses, criando aquilo que ficará conhecido como União Sul-Africana em 1910. Portanto, a partir desse momento, esta região da África do Sul era tida como uma região independente da colonização holandesa, mas teoricamente, na prática, ainda continuaria a ser colonizado e dominado pelos homens sob influência da Inglaterra. A partir deste momento, cria-se alguns partidos: o Partido Reunido Nacional, o Partido dos Africanos, e esses partidos vão participar do parlamento decidindo assuntos da África do Sul, excluindo totalmente a participação dos negros. Portanto, nesta Primeira República destaca-se a eleição de Louis Botha, um africano. É este indivíduo que vai promover leis segregacionistas. Naturalmente que é nesse momento que vai se dar alguns ensaios de leis que vão dar justamente aquilo que nós vamos conhecer como apartheid. A partir desse momento começa a diferenciar, a trazer-se algumas leis que vão colocar em prejuízo, por exemplo, a maioria negra, principalmente para a questão de terra, ou da lei de terra de 1913, em que os africanos ficavam com uma média de 13% de terra, e a maior parte ficava para os brancos. E a partir desse momento começa a se sentir o afastamento, não é, dos negros na riqueza da África do Sul, em privilégio dos sul-africanos. Embora não se fale agora do sistema de apartheid como tal, e começa a se falar do apartheid a partir de 1948,
Em 1948, sobe ao poder Daniel François Malan, um verdadeiro africano. É justamente esse indivíduo que vai trazer o sistema de apartheid como tal. Existem algumas leis que ali serão criadas e que essas leis são naturalmente provas do verdadeiro sistema do apartheid. Por exemplo, cria-se documentos que iriam distinguir, não só distinguir, como iriam condicionar as deslocações dos indivíduos na África do Sul. O documento devia dizer aonde o indivíduo devia ir, aonde o indivíduo não devia ir. E se esse indivíduo fosse trabalhar no lugar ou nas zonas onde viviam brancos, era preciso que o documento lhe autorizasse passar por aquela zona. Vai se criar também leis em que os indivíduos deviam também serem separados entre os próprios não brancos, deviam serem conhecidos e viverem em suas zonas específicas. Significa, os matrosas deviam viver entre os matrosas, os zulus entre os zulus, os tsuanas entre os tsuanas, os pendis entre os pendis, os ndembeles entre os ndembeles. Cria-se leis em que não se permite essa mixigenação de etnias e de tribos. Vai-se criar leis de proibição de relacionamentos sexuais entre indivíduos que não são da mesma etnia. Isso ainda vai agudizar porque em 1953 vai se criar uma segregação na educação. Deverá existir uma educação para negros e educação para os brancos. Introduz-se também a obrigatoriedade de ter que se aprender sobre a língua africana. Agora, o que os sul-africanos vão fazer, só para correr com o tempo, só ver que estou a puxar o tempo, o que os sul-africanos vão fazer como forma de resistir a este regime? Naturalmente que a resistência começa mesmo muito antes, mas também o sinal começa a se dar a partir de 1912 com a criação do movimento ANC, ou CNA, Congresso Nacional Africano, ANC, Congresso Nacional Africano, African Congress Nacional, não sei como é que fica isso, só sei que é ANC, em português ANC, Congresso Nacional Africano. Criado este congresso que um pouco mais tarde Nelson Mandela depois vai fazer parte, é este que nos princípios, na clandestinidade, vai levantar algumas queixas sobre este movimento. Mas a partir do sistema de apartheid, a partir de 1948, que vai vigorar o apartheid, o sistema, o movimento ANC é que vai ganhar mais voz em termos de se mostrar e não só de apelar pela igualdade entre os indivíduos. Porém, só em 1960 é que se fará uma guerra, uma luta como tal, uma luta não muito pacífica. Em 1960, o Congresso Pan-Africano decide fazer uma marcha na zona de Sharpeville como forma de contestar sobre o regime de apartheid. Nesta marcha, o Estado de então decide abrir fogo contra essa marcha, matando algumas pessoas. É a partir deste momento que Mandela, a ANC, decide não ir pela via pacífica, mas usar as armas para a libertação, não é, de África do Sul. E esta luta armada ficou na história conhecido como um Hutu. Em 1962, a ONU e também a Inglaterra vão condenar o ato do sistema de apartheid. Tanto é que o regime, que até então tinha ainda uma influência inglesa, decide declarar, os estados que tinham influência inglesa decide declarar unilateralmente a sua independência. E em 1966 vão condenar
vão aprisionar, não é, Nelson Mandela, o presidente, o líder de ANC, por 27 anos de prisão. E portanto, só em 1989, com o presidente Frederic de Klerk, que vai decidir que o sistema de apartheid foi um verdadeiro fracasso, que não devia ter se implementado. É este que vai decidir mandar soltar Mandela da prisão perpétua que se encontrava na ilha de Robben. E portanto, Mandela vai disputar eleições em 1994, eleições essas que vão torná-lo o primeiro presidente negro da África do Sul, elegendo como primeiro-ministro o próprio Frederic de Klerk, e não só também o Thabo Mbeki. E portanto, assim era declarado o fim do sistema de apartheid. Portanto, minha gente, era isto que me propunha a trazer nesses poucos minutos. Desde já repito, deixa seu like, faça sua subscrição, deixa aí seu comentário, dê a sua ideia sobre o vídeo, onde não consegui ir, e por favor me ajuda nisso, e muito obrigado. Valeu!